Olá, guerreiros, olá, guerreiras. Hoje, 28 de setembro de 2025, 22 horas, 10 horas da noite. Aconteceu bastante coisa, né, em off. E primeiro aqui no X3, 38 mil de prata. Eu não consegui dar tanta atenção à conta, então houveram coisas que venderam e não venderam ali tão bem. Vou até direto tentar isso aqui e foi. 500 e pouco, 650. Não vai. Enfim, não vou tentar. Mais difícil não. Não, se é um mercenário, eu vou dar 600 nele. Eu preciso, né? Tecnicamente eu preciso. Então eu vou dar essa atenção para ele sim. 650. E eu tenho a prata. Isso também é uma coisa importante de se destacar. Como eu consegui essa prata? Vou lembrar agora junto com vocês. Acho que eu mesmo que comprei isso aqui, né? De novo. É, eu vendi o meu por 1.000. Foi isso mesmo? Ou eu mesmo que comprei? Como eu disse, ó, tá vendo? Eu não consegui dar atenção. Mas olha, eu vendi uma obra de arte por 7.000. Vou dar uma olhada se foi eu mesmo que comprei. Eu posso te dar do lance? Isso aqui sim e o porrete não, né? Então eu deixei sair. Se vocês repararem lá também, tem o seguinte, né? Eu já tinha comprado ele de volta por 3.600. Depois daquela vez, né? 4.000, ó. 100. Parar isso aqui, tirar o... Eu esqueço, gente. Desculpa, eu não sei o barulho que faz. As gravações, os áudios têm ficado diferentes. Eu acho que eu resolvi um problema. Quando eu olho, eu não resolvi. Então, tá esquisito. Vou botar dessa maneira. Tá esquisito. Não consigo resolver o problema de verdade. Bom, então voltamos aqui. Eu já tinha comprado ela por 4.800, por 4.200, por 3.500. E aí é, agora foi por 3.000. Tá até bom, porque eu acho que eu dei um valor nela de 2.999. E se alguém passasse daquilo, eu ia deixar sair. Isso aqui já não. Isso aqui já não. Eu posso ter esquecido, eu posso não ter visto. E aqui também eu não sei. Eu tenho que ver por aqui. Eu não sei. Não tá aparecendo aqui que eu comprei? Ah, tá. Não, ao contrário. Olha só. Não, eu comprei a minha de volta. Eu não sei. Ou eu comprei a de outro jogador e a minha vendeu por esse preço. Sou meu prejuízo. Então era para eu ter 40 de prata ali. Foi exatamente isso que aconteceu, gente. Ó, eu devo ter feito os cálculos errados. Eu comprei uma. Ou nem isso, tá? Eu acho que, vendo o vídeo lá depois, vai dar para perceber. Vocês acabaram de assistir, devem perceber. Às vezes ocorre de eu dar lance seguido, né? Eu tenho um item ali, só tem eles dois, por exemplo. Tem o elmo do mercenário. E aí eu vou aqui e destaco para só me aparecer os elmos. Quando eu percebo que tem uma carreira, né? E elas estão muito próximas, aqui a meia hora, o que eu vou dar de lance nesse, eu dou nesse também. Pode ser que esse aqui está caro e esse aqui não. Ou, enfim, né? Só que ali realmente não sei o que aconteceu para... Posso ter errado a digitação, né? Também acontece. São coisas raras de acontecer, mas acontecem. Como eu não estou lembrando, eu estou falando meramente as possibilidades, né? Vamos colocar dessa forma. Não é comum, né? De acontecer. Pronto. Porém, ainda tenho, né? O de ferro vai acabar, não vai mais. Ainda tem bastante prata, né? O que eu vou dizer aqui dessa conta? Vou botar o Era para Aventura. Crafting. Função. Tem lá para pegar. Vou colocar uma bolsa. Uma machada do... Vou colocar uma machada. Eu vou gravar depois um vídeo separadinho. Só sobre... Né? Na outra conta eu tô lotado. Muito cheio. Muito, muito. E eu quero fazer algumas coisas e eu
vou fazer em vídeo para vocês verem, né? Quem estiver interessado em ver, eu vou craftar um monte de coisa, vou fazer um monte de item épico, vou tentar fazer, ver se eu ganho dos itens épicos do Tier 2, né? Fazendo a mesma coisa que eu fiz para ganhar aquele cavalo, por exemplo, né? O cavalo vem na aventura, mas assim, de ter alguns itens na frente dos outros para poder vender e fazer prata. Lá eu quero fazer prata, né? Acabei que eu tinha uma quantidade, né? 14 mil e tal. E também já desfiz comprando itens, né? Mas também comprei muitas coisas que eu precisava. E lá e depois eu explico. Mas aqui eu vou fazer tropa, né? E só isso mesmo. Aqui nessa primeira aldeia. Já dá uma atenção. É... Não vou aumentar a... Eu acho que eu não botei o elmo. Não, eu não coloquei o elmo. Então, ainda bem que eles implementaram essa questão de você poder cancelar, gente. Porque, poxa, você cometeu um erro desse aqui assim, por exemplo, você tem o elmo e tudo, e você não usa, agora eu tenho o outro elmo também. Se eu tivesse mais aqui, eu fazia logo o épico e tudo, mas não tem. Isso aqui deve ter vindo por agora, por isso que tá. E a armadura, vocês podem ver que está nível 3. Eu não aumentei, né? E eu não vou aumentar, entende? Eu não vou aumentar. Saiu a 1,4, 100. Tava 1,5. Vou fazer a aventura logo, depois eu olho de novo para ver o tempo. Vou fazer essa. Ver o tempo aqui. E 15, né? Então, 9 segundos, né? Por unidade. É bastante tempo, gente. É bastante tempo, tá? Ó, já tô com 1000 e pouco aqui. Nesta aldeia, tem o restante que está lá na outra aldeia. E a armadura, o que acontece? Eu vou gastar aumentando o ferreiro e aumentando a própria armadura em si. Tem um determinado número que você consegue entender que é bom. E outros que não são bons. Mas para vocês entenderem sobre isso, gente, só vai ali no ajuda. Clica aqui, tem a IA, faça uma pergunta para a IA, entendeu? E ela te responde. Quando eu devo elevar as armaduras das tropas? Vamos ver o que a IA fala. Eu quero demonstrar aqui. Poderia falar para vocês aqui, eu fazer pesquisa, só que o jogo te dá essa possibilidade. Na Forge, existe um ponto em que é mais eficiente aprimorar as unidades na Forge, tal. Você pode encontrar uma tabela detalhada sobre quando é eficiente fazer esses melhoramentos no artigo mais tropas ou melhorar ou melhorias na Forge. E aí ele abre aqui, ó, o artigo. E aí, gente, leiam o artigo, né? Deixa eu ver se eu ia falar para vocês lerem, mas já que vocês estão aqui, né? Vou dar essa moral. Vou botar para português. E aqui tem as tropas. E aqui, teutões. Os defensores. Ó, no nível 3, a partir de 1500. Eu não tenho 1500 ainda. E eu já tenho ela no nível 3. Então aqui, ó, quando eu chegar a 2000, eu boto no nível 4. Quando eu chegar a 2000, eu boto no nível 5. E aqui você tem uma estimativa. Por que isso aqui, gente? Já não. Tá, é isso mesmo. E por que isso aqui, né, gente? Se eu tenho uma unidade e a minha armadura aumenta 0,2 de força de combate dela, 0,2, né, 0,4, eu prefiro ter duas unidades que vai defender 120 contra a cavalaria, ou eu quero ter uma, porque eu gastei o recurso que produziria a segunda, né? Eu gastei aquele recurso aumentando a armadura. Aí eu não consigo fazer aquela tropa nesse período de tempo que eu estou estabelecendo. E aí eu vou ter 61%, vamos botar? 61 contra a cavalaria ou 120? 120 é melhor, né? 180 é melhor do que eu ter 122. Então, assim, essa uma unidade, ela sempre vai ser superior à quantidade, dependendo da quantidade de tropas, ao que você teria de força defensiva com a armadura. Ponto. Aqui a gente já passou, era só isso, né? Para falar um pouco dessa armadura. 3 minutos eu acho que eu deixei de enviar. Tem a bota.
eu tô tendo um pouco de dificuldade de perceber quando eu não envio, né? Quando eu deixo de enviar. E tá bastante coisa para fazer, então eu tô um pouco enrolado. E aí percebeu o seguinte, a partir aqui na segunda aldeia, perceberam o seguinte, eu já tô com dificuldade, ficando com muito recurso, e o tempo da construção é, enche o celeiro, enche o armazém do mesmo jeito. E eu não estou querendo aumentar o armazém celeiro. Então, isso é só para vocês entenderem. Eu não vou mudar o modelo do que eu vou fazer. Eu vou fazer do mesmo jeito que eu estava pensando. Mas é só para vocês entenderem que jogando sem ouro às vezes, ou jogando normal mesmo, né? Se você não vai upar as construções no ouro, você vai ser forçado a fazer tropa. Então você já faça as aldeias, já determine quais aldeias suas vão fazer tropa. Eu poderia, se as aldeias fossem mais próximas, ou mesmo elas não sendo, eu vou em off, eu vou fazer a, a rota comercial dessa segunda aldeia para a primeira, para ver se eu começo a fazer cavalaria. Só que aí eu vou ter um problema no futuro, que é o quê? O cereal. Então tem que se pensar nisso também. Por isso é que eu queria fazer o polo, né? E aí eu tô só esperando a terceira aldeia, a quarta aldeia, que é a gaulesa, em diante, para começar a fazer tropas, porque aí eu vou ter realmente uma margem de manobra para os recursos e para as tropas, aonde os assaltos não vão me incomodar tanto, né? Mas a princípio é isso, ó. Eu vou também fazer tropa nessa aldeia, né? Eu já conversei com a staff, essa área vai ser utilizada, tudo. Ainda não conversei com aquele jogador, vou conversar com ele. Mas qual é o ponto? Quando eu estiver offline, eu vou mandar os recursos com o mercador para esta aldeia. E quando eu estiver online, eu tiro a rota de comércio, cancelo, né, igual eu fiz aqui, cancelo a rota de comércio e mando os recursos para lá. Faço uma rota de comércio inversa e ativo ela para poder ela enviar recursos para lá. Aí eu passo as tropas. E depois eu vou mostrar, eu tenho um documento no Excel em que eu coloco lá quanto que é a tropa, quanto que eu preciso para fazer a tropa, por exemplo, uma hora de falange, quanto que é necessário e quantos falange faz. E aí eu coloco isso, né, ou metade disso, a cada meia hora enviando para a aldeia que eu estou fazendo tropa. Por quê? Porque eu posso fazer as outras coisas e eu sei que a cada meia hora eu tenho que vir aqui e produzir 50 falanges, por exemplo. Aí eu só vou nas aldeias que eu tenho que produzir, boto para produzir e saio. E pronto. Quando eu for sair, eu tiro aquela rota, coloco a outra rota para tirar os recursos e tudo, pego as tropas ali junto nessa aldeia aqui que vai ser a capital e mantenho tudo acumulado. E aí eu repito, a tropa ela é produto final, ela já é um produto final. Você ser roubado na aldeia é menos pior, né? Não é o ideal, mas é menos pior do que você ser roubado e perder a tropa que você produziu. Então, fica a dica, né? Mantenha as suas tropas agrupadas. Até pelo motivo de que o adversário ele pode te assaltar, mas a tua conta ainda está íntegra, né? Agora, se ele começa a te destruir e você não tem tropas para se defender de catapultas, aí complicou o seu jogo pra caramba, né? Bom, é, o herói tá indo, já fiz aqui as coisas que eu tinha que fazer, tá tudo produzindo. Depois eu vejo as outras questões. Não tem nada aqui, né? Aqui são as rotas comerciais mesmo, tá? Da 2 para 1, da 3 para 2 e ponto. Vamos pro X5, lá no X5, novidades, né? Novidades. Deixa eu dar uma olhada na conta, porque eu tô um pouquinho de tempo parado. É, tá vendo? Não tava fazendo. Tô terminando aqui a residência. Vou fazer essa residência. Bruno, ó, eu fiquei uma coisa chateada assim com. Eu sempre tô chateado com alguma coisa, tá, gente? Quando eu falo chateado, até para vocês entenderem bem, eu sempre vou repetir isso. E às vezes eu comento isso com o meu dúvida. Quando a gente tá lidando com outras pessoas, tá fazendo coisas em conjunto, tudo aquilo que é feito perfeitamente, a gente sequer percebe às vezes. Então eu cheguei, as tropas estavam fazendo. Ponto. Caramba, lotou. Lotou agora, tá, gente? Eu tinha já colocado tropa assim para fazer aqui de uma deixado vazio. Enfim, quando as coisas estão sendo feitas direitinho, a gente não percebe, não tem o que reclamar, não tem o que ver, não tem o que apontar. Você só dá seguimento, né? Você não fala alguma coisa. E já o oposto não é verdadeiro. Então, a gente acaba sempre falando
das mínimas coisas que não foram feitas bem ou que poderiam ter sido feitas de melhor forma. E mesmo quando há muitas coisas que foram bem feitas, né? Quais foram as coisas que ficou de fora aqui? Quando eu saí, eu escrevi para ele ativar aqui, uma vez que a gente perdeu o território das botas, ele está sendo recontestado, uma vez que a gente perdeu aquele território, as botas ficaram inativas. E eu pedi que quando fosse 4 horas que desse pra gente a ativação grátis de um artefato, que ele ativasse aqui nessa aldeia as grandes armazéns e os grandes celeiros. Para a gente fazer o mais rápido possível. Para amanhã, às 4, nós estarmos podendo usar as botas de novo. E aí vocês percebam só uma coisa. O artefato, ele fica ativo, por 24 horas. Então, eu só vou poder, eu liguei às 11, né, hora do servidor, então eu só vou poder ativar outro na hora do servidor, às 11 horas. Mas às 4, não importa se eu liguei ele às 11, às 3h59, a ativação grátis. Eu posso ter ligado ela às 3h59. Quando for 4 horas, ela vai me dar a próxima ativação grátis daquele período, de 24 horas. Não importa a hora que eu ligue. Inclusive, eu posso fazer isso. Eu posso não ativar nada. E aí eu posso ativar, por exemplo, numa aldeia, Olhos de Águia, às 3h59. E às 4 eu ativar botas em outra aldeia. E aí eu usar os dois. E no outro dia eu não uso nenhum para esperar fazer esse processo de novo. Ponto. Né? Não uso nenhum não, né? Que eu vou usar. Só que eu vou usar no limite, né, do início do outro. Então, de novo, eu vou usar às 3h59. Mas, ou seja, eu estou usando a ativação do outro dia. Né? A ativação é grátis. O período conta 24 horas. Ponto. Exceto se você perde a região. Se você perde a região, você perde imediatamente a, a sua a sua condição de poder utilizar aquele artefato. E aí, o que ocorreu? Eu já tinha pedido defesa aqui para essa aldeia. Gente, e assim, não é que eu queira que a guilda me defenda, etc, tal, né? Mas a maneira como as coisas são feitas. A conversa, os esquemas e tudo. Aquelas questões de diplomacia, as diplomacias que foram feitas e desfeitas. E aí, eu precisava aqui de algum aliado. Né? Eu acho que eu comentei isso em algum vídeo. Eu precisava de algum aliado aqui. Não dava pra gente ficar contra a Spanish, contra a TS e contra a Alp sozinhos, né? Sem apoio. Fora que a gente foi fazer as aldeias nos lugares, né? E eu fiz em Segóvia porque era o lugar que a guilda mais precisava. E ainda assim, eu demonstrando essa boa vontade, comunicação, explicando todo o meu jogo, eles não me deram atenção. Eu me senti sem atenção, sem diálogo. Inclusive, eu acho que eu cheguei a comentar num vídeo ou comentei só com o Área 51. Por exemplo, eu não ligaria de perder essa aldeia, essa de ataque, né? Ou vamos colocar o seguinte: se eu perco essa aldeia aqui, qual é a minha motivação em ajudar a guilda se eu não estou envolvido? Se eles não me envolveram em nada, entende? Eu sou uma conta aqui que eles mandam colonizar a aldeia no lugar, colonizo, mas não tem um envolvimento dos jogadores, né? Também para alguns, né? Por falta de conhecimento, de entender o que está acontecendo no jogo, mas não é o meu caso, né, gente? Faltou realmente incorporar tanto a mim, quanto ao Área 51, quanto ao Starik, como a outros jogadores, como o T-Rock, que vocês devem ter visto muito nos vídeos que ele estava sempre no Top Farm, ele saiu, ele foi para LES. Então, outros jogadores já tinham saído. E agora eu vou sair também. E vai sair eu, vai sair o Starik e vai sair o Área 51. O que vai acontecer com essas aldeias aqui? Não faço ideia. E elas não me importam. Sabe? Ah, essa aqui me importa, né? Mas eu acredito que eu não perco a aldeia assim de cara. Pode ser que eu perca? Pode ser sim, tá? E não tem problema. Eu posso já fazer, por exemplo, a sétima aldeia. Se acontecer de eu perder, eu faço rapidinho os chefes, os colonos, no caso. Recolonizo na outra área, na área que a guilda precisar, vou povoar, ponto, né? Embora também eu possa
tentar fazer um acordo com essa guilda da qual eu vou sair, né? Como aquela área deles ali, ela é uma área que tá uma disputa ferrada, eu posso fazer um pouco de catapulta aqui em livre, né? Se eles mantiverem minha aldeia segura, ou seja, fora de ataque deles, os outros eu posso ajudar a enfrentar. A mesma coisa que eu iria propor a outros jogadores ali, compreende? Para eu manter essa aldeia de Vinhorst lá. Né? Essas aqui também não são muito. Não me importa muito. Né? Elas são aldeias de apoio naquele estilo. Né? Até dá luta para eles tirarem essa aldeia de mim, mas eles podem tirar. Tem completa possibilidade e capacidade. Tá? Não tem como defender as aldeias ali. E tem a aldeia do. Tem a aldeia do Área 51 também aqui, né? Que eu já tô vendo para falar com ele para a gente destruir essa aldeia dele e destruir a outra que está em Terraca, para ele poder fundar gauleses, né? Porque ele tá com 5 aldeias. Se eu destruir 2, ele volta a ter 3. Eu acho que ele pode escolher de novo a tribo que ele quer colonizar. Acho, acredito eu, não tenho certeza. E e aí ele coloniza a partir dali com gauleses nas outras áreas e ele sobe rápido, né? Vocês já viram que faz pouco tempo que ele colonizou a aldeia em Terraca. Eu estava reclamando que ele ia ser expulso. E agora ele já está com essa aldeia aqui, né? Que também os chefes, os colonos demoraram para chegar e que também ele esperou um pouco, porque como eu estava em contato com a Spanish, que é a outra guilda na qual eu vou acabar, nós vamos agora, só que eles demoraram um pouquinho para responder. O líder deles não respondeu. Quem me respondeu foi um outro camarada, né? Que viu a mensagem, devia ser Citer e tudo. Viu a mensagem, veio falar comigo, falamos no Discord, fiquei a situação, fiquei como eu gostaria de jogar. Alinhamos, né? Essas situações, onde vão ficar minhas aldeias de alto valor, onde vão ficar as aldeias de baixo valor, para onde eles querem que eu faça, que eu vá. Mais uma aldeia de ataque para eu ter, aonde, ponto. Então, aí sim, entende? Aí você tem um alinhamento aonde você, não importa o que aconteça, se eu perco essa minha aldeia e tal, eu sei o jogo que eu tô fazendo, eu sei o que eu tenho que fazer para ajudar, eu sei como eu posso ser relevante. Agora, como é que eu vou gastar meu tempo, produzir defesas, tropas, abrir mão delas, de me defender para defender outros, quando não há uma conversa, uma interação? Eu vou produzir tropas, eles vão mandar eu vou enviar e sem eu sentir nenhum tipo de relação. Gente, tem uma pessoa jogando a conta, né? A pessoa é mais importante. Dar atenção a essa pessoa é mais importante, né? É essa pessoa que movimenta a conta, que faz a conta ser o que ela é. Ponto. Então, antes da conta em si, das tropas e tudo, a pessoa. Tem uma pessoa ali. Eu acho que o pessoal esquece, né? Uh, deixa eu... Ah, tá. Era o farm. Aqui acho que tá. Já tá. Só vou dar uma atualizada. Daqui eu vou... tá vendo? Quando eu não esqueço, né? Quando eu jogo a lista seguido, de 5 em 5 minutos, sem as botas, nenhum desses alvos bateu ainda. Então eu sei que eu pulei uma lista porque tem alvo aqui que já bateu. Ponto. Eu também mandei mensagem pro T-Rock, né? Aqui ele foi embora agora. Eu mandei mensagem pro T-Rock, ele foi lá pra teste. E. Pra Les, né? Não é teste, é Les. Eu mandei mensagem pra ele falando o seguinte: ele tem a aldeia dele de ataque aqui, né? E bem perto da. E vocês podem perceber, né? Ele tá fazendo um estilo de jogo parecido com o meu. Gente, deixa eu fazer logo esses cavalos, senão eu vou esquecer. Botei 100, vou botar mais 100 e vou segurar para poder fazer ali o coisa. As catapultas. 41 minutos. Aqui ficou sem tropa. E pronto. E eu tinha feito isso que eu estou fazendo agora. Eu tinha gastado tudo. Eu tinha gastado tudo e encheu rápido, né? Relativamente rápido. E olha só isso, gente.
sei se dá pra notarem muito bem, mas é muito item. E acaba que não é, tá? Eu vou fazer um vídeo só sobre isso. Mas aqui, eu consegui 10 obras de arte. Eu precisava muito de obras de arte. Então, assim, as compras foram muito boas. Eu consegui 200 pergaminhos que eu vou revender, né? Comprei muito barato, vou revender num preço aceitável, acredito. Comprei muitos itens, né? Depois eu falo sobre isso. E consegui comprar mais dois para fazer aqui um, um azul. Depois do azul eu vejo se eu consigo acabar fazendo um épico. Mas vamos aos poucos. Só terminar de fazer isso aqui logo, porque 200 daqui consigo. Network. Essa parte aqui é complicada, porque o cereal ainda fica enchendo muito. Não tem rota para essa aldeia, tá, gente? Não tem rota para essa aldeia. O que acontece é isso aqui que eu estou mostrando para vocês. Eu tenho que ficar tirando o cereal dela e ferro, né? No caso agora. Então, network. Eu tenho que ficar tirando o cereal. Mesmo agora que eu estou sem a bota. E assim, muda alguma coisa eu estar com a bota ou sem a bota? No farm, não muda, tá, gente? Não muda. Pela quantidade de farms que eu tenho, não muda nada. Continuo farmando exatamente a mesma coisa. O que muda é que eu preciso de mais tropas para farmar os alvos. Por quê? Aquela tropa que estava andando em 1 hora e demora uma para ir e uma para voltar, ela demorava 1 hora só para ir e voltar direto. Então ela exigia menos tropa. Aonde agora eu precisava de uma tropa, eu preciso de duas. É só isso, né? Para a quantidade de farm que eu tenho na lista. Ponto. Aí eu vou voltar ainda lá no outro. Ah, isso aqui agora 2 horas. Não rola, tá vendo? Essas aqui eu só consigo fazer agora com a bota. Ah, vamos voltar lá. Rock. Ó, só tem aldeia Una. Rapaz, só tem aldeia Una. Centralizar. Aumentar aqui. Ó, ele tá aqui. Deixa eu fazer uma marcação nele. Qual marcação? Marcar jogador. Marcar ele em verde, lilás. Roxo. Marcar ele em roxo aqui. Não, roxo não é uma boa ideia, não. Marcar jogador. Amarelo. Deixa eu ver. Tá, eu acho que é o que eu consigo diferenciar. Porque roxo tem a LED. Tá, ele tá aqui. Então eu propus ele a gente fazer algo em conjunto. E agora, como eu vou entrar na Spanish, eu vou propor ele a gente tacar a Alp, né? E a Alp 1 e a Alp 2 tem muita conta assim aqui perto da gente. Então, pelo menos agora eu me livro da ameaça da Spanish, né? Resolve um dos problemas nossos aqui, que era com esse jogador, porque ficou muito alvo para a gente atacar o D. Resolve nosso problema com esse jogador aqui, né? Não, com esse. Meu Deus, calma aí. Essa aldeia aqui era de um jogador da Spanish, se eu não me engano. E o cara perdeu a aldeia. Esse aqui é o cara que eu vou ter que focar nele, né? Focar para poder uh, destruir. Destruir. E aí vamos ver se a gente vai conseguir. Ó, ele tem as aldeias dele, as todas aqui. Essa aldeia aqui também ele deve conquistar, né? E vamos ver. Como que vamos. E aí vocês vão notar, né, cara? Esse cara ele tem tropa, tá? Ele tem tropa. E aí vocês vão ver como é que é. E eu faço, né, os ataques. Ponto. Soberanos.
sou eu. Área 51. A gente tava com esse problema de ter muitos aliados inimigos diferentes, né? Aqui tem a PS, tem a Alp, mas ainda tinha eles para poder a gente se preocupar. E aí tava muita coisa, gente. Não tem como, sabe? Você bater em tantas frentes. E ainda também eu perguntei sobre a relação deles com a Alp. Eles não têm uma relação nem de guerra nem de paz. Então eu posso só incitar a guerra e acabou, sabe? Que é o que eu vou fazer. Incitar a guerra. Ó, o T-Rock tá aqui, eu tô aqui. Então assim, por que eu queria saber onde ele tava? Porque a gente começa a atacar os alvos entre a gente. Ó, então esses jogadores aqui, ó, e esse aqui é um dos líderes, é importante isso também é uma informação. Por quê? Se eu consigo coordenar com ele pra gente começar a atacar o líder aqui, e depois eu vou lá no outro, aí eu quero saber o que eles vão fazer, sabe? Não dá pra defender os dois. Também conversei com ele sobre a PS e ele disse que a PS é um pessoal que joga, um pessoal árabe que joga com muito ouro. Apesar das contas serem pequenas, eles jogam com muito ouro. E aqui também eu resolvo outros problemas meus, né? Esse aqui e esse aqui, né? Aqui tinha uma aldeia que ele conquistou no problem. Não tô vendo aqui aonde está a aldeia. Tá? Acho que foi essa aqui que ele conquistou. Que era de um... Não, ele conquistou essa, então. Foi. Acho que ele conquistou essa aqui. Que era uma das aldeias que eu estava espionando também para fazer uma conquista ou para farmar e tudo. E ele conquistou, né? Ponto. Acho que essas são as questões. Eu tô olhando para ali para as aventuras toda hora e não vou poder fazer. E aí, vou ver o que eu vou fazer com essas aldeias, mas agora já consigo ir para uma zona mais segura, assim, com as outras aldeias ali. Tem bastante gente deles, dos nossos novos aliados, né? E também eu falei com ele para que nós possamos ir amanhã às 4 para eu poder usar o armazenamento. E pronto, gente. Esse é o jogo cru, né? Isso aqui é o jogo como ele é jogado, as coisas como acontecem. É, enfim, alguns vão dizer que a gente tem que escolher um time e jogar nele até o final, e etc. E eu pergunto, qual time, né? Qual time? Onde é que tá o time? Só tem eu, o Área 51 e o Stark jogando junto. O resto do time não sei quem são. É, eu pedi as defesas aqui, né? Uma defesa fixa, mínima, que fosse e tudo. O líder falou que era muito longe, né? O sitter do líder. Um outro jogador da staff falou que não tinha defesa, que a guilda não tinha defesa. E o outro, né, que era sitter do líder, pediu defesa para aliança. E não veio nada, nada, nada. Então assim, o que se espera de uma guilda dessa? Espera isso, né? Que você não vai ter nada. Então, bem complexo isso, bem complicado. Olha, para mim não dizer que não veio nada, eu não sei se isso aqui é da guilda. Mas até pouquíssimo tempo atrás eu olhei e não tinha nada. Então, assim, vamos ver. Vamos ver aqui. Tá, gente. Teve um jogador, né? Dois. Não, é o mesmo jogador, gente. Que é isso? Só um jogador que fez o favor, sabe? Nossa, é sacanagem, cara. Sacanagem. Muito obrigado, Cian War. Mas não foi suficiente. Uma pena, uma pena. Também não gosto de ficar mudando assim de guilda e tudo. É muito ruim pro jogo em si, sabe? Pro nosso próprio jogo. Então, não gosto, mas não tem o que fazer, né? Nossa, toda hora esse cara aqui é um dos que quando eu vejo um jogador assim, eu falo, cara, vou só tirar da lista, porque não vale, entende? Não vale. Aí eu vou colocar aqui na lista de amarelos e ponto.
Agora, aquela aldeia lá dos Panes, eu não gostei dela ter sido conquistada pela Alp, porque justamente deixa aquele cara lá muito maior, né? E ele é mais perigoso do que o cara das Panes era. O cara das Panes, como eu falei, ele tinha 3 aldeias, ele fez merda, né? Ele fez merda, simples assim. Não era pra ele estar ali, não era pra ele ter... se bobear, ele deve ter mexido com o Alp. E em alguns vídeos atrás eu falei que existem jogadores assim, né? Que eles vão mexer com quem é mais forte que eles. E eles vão se ferrar, entende? Então, assim, eu acredito que foi o que aconteceu e ele se lascou. Por último aqui, vamos aqui no... Ó, por exemplo, o Área 51. Vocês percebem que o jogador não tem tempo? Quando isso acontece, isso aqui, ó, aventura. O herói dele, qual nível que tá? Deixa eu ver. Nível 23. Até é um nível, mas esse nível aqui é meio fantasioso, né? Tá, é engraçado, o herói dele tá no nível maior que o meu, por causa que ele usa enquanto eu vendo, né? Os pergaminhos e etc. Mas eu ia falar para olhar o herói, né? Ver pelo herói se o jogador é ativo, né? Ou se ele tem recurso, no sentido, né, disso que eu acabei de falar, né? Se ele usa, ele tem ativo, joga com ele, etc. Vocês conseguem ver muito pelo herói. Quando o herói é baixo, vocês percebem, ele nem tem tanto tempo assim, e ainda assim ele tem um herói em nível alto. Então ele tem alguma coisa. Quando não tem nível alto, putz, cara, aí o cara não tem nada mesmo. Ele não tem tempo, ele não tem ouro, não tem nada. Ele não tá jogando, entende? Por isso que eu sempre olho o herói, porque é uma informação muito valiosa. E ele foi farmado de novo. E aí eu mandei mensagem pro, pro Stalk, né? Pro Starik, pra falar com ele, porque precisa, né? Tanto ele quanto o meu duo, dá uma atenção aqui. Porque não é como se o Guarda 51 não jogasse legal. Pô, ele foi bem farmado. 31 mil, 32, 35, entendeu? Mas tem um período aqui que ele fica fora, 22, que ele precisa da gente. E isso é ser um time. E não ele não precisa, por exemplo, aquelas tropas ali que morreram, por exemplo, seguidamente, né, vermelho e vermelho, você vê que são 2 vermelhos numa aldeia só. E tem mais pra cá, mas não vou ficar mostrando tudo não. Tem mais pra cá, ó. 3 seguidos, 3 amarelos vermelhos seguidos. Porque a aldeia estava produzindo tropa. Então, assim, não estava lá só recurso parado à toa e etc. Não, eles tinham entrado, tinham botado para produzir as tropas, gastado. Aí ficou lá. Aí a produção já está mais alta, né? Nessa está. Então, assim, acaba gerando um pouquinho de recurso. Por exemplo, aqui já tem 30, 45, né? Eu gosto de 45, 50 mil de recursos. Aí você gasta e tem mais. Enfim, eu não vou fazer nada aqui agora, porque eu acredito que ele está online. Então eu não vou ficar mexendo em nada. Mas era só para mostrar. Eu queria mostrar mesmo. Deixa eu botar para farmar só um segundinho. O que eu queria mostrar mesmo era isso aqui. A área para a qual nós temos que ir agora, que é mais segura aqui, é Pise. Pise e a Laia, que é para onde eu vou. A próxima aldeia minha vai para lá. E as dele também, né? Do Área 51. O Starik, ele tá fundando tudo lá em Teutones, né? E a próxima área que o líder ele quer conquistar é essa, Bruni, que fica bem aqui no sopé da... Não é por aqui? Aqui, né? E aqui, Cáliz... Cadê? Fone. Deixa eu olhar aqui. Essa área aqui é a Line, Pise, Ravenna. Ah, essa aqui, Bruce, que é a
a área que nós vamos querer a seguir, né? Primeiro eu vou consolidar ali em consolidar em piso e aqui ele quer. Então assim, cara, para vocês entenderem, né? As aldeias estão aqui, longe das aldeias. Vou ter que fazer aldeias para cá e as minhas outras estão aqui. As minhas aldeias de alto valor, eu tenho que tentar conseguir deixar elas juntas aqui, entende? Ponto. E qual é o ponto, né? Posso colocar aldeias aqui de alto valor, mas eu não posso colocar, no caso, né? Você tem que entender desde o início, e a liderança também deveria entender isso desde o início, que para a conta dos jogadores ser consistente, você tem que mandar grupos. Porque, por exemplo, eu tenho uma aldeia de alto valor aqui, que agora ela já não pode ser uma aldeia de alto valor, porque ela vai ficar ali ferrada. Então ela só vai gerar recursos, mas eu vou produzir tropa onde? Eu vou ficar com essas aldeias em risco quanto tempo? Entende? Ali eu coloquei uma aldeia de alto valor porque eu não pensava em sair da guilda, entende? Mas vou fazer o quê? Essa guilda não tem projeção. O pessoal é muito enrolado, não conversa, cada líder fala para ir para um lugar. Então, assim, eles não conversam entre eles. Então, não tem um sentido. Ah, não, tem uns artefatos bons, eu podia ficar ali só usando. Gente, é muito volátil, é como essas botas. O setor aqui, ele era nosso. Não tinha adversário, mas ao mesmo tempo tem. E é eles mesmos com a diplomacia que eles arrumam, né? Você tem um setor onde você perde o terreno para uma guilda que você está com PNA e outras michurucas. Por quê? Porque não foi feito realmente uma estratégia. Né? Eles mandaram várias pessoas para outras áreas, sendo que essa daqui, que é uma área onde todo mundo nasceu perto e tudo mais, não está resolvida. Ponto. Né? Então, pensar você na integridade da sua conta, não sair abrindo aldeia e fazer tropa e tudo mais. E lembrar que mais importante que a guilda em si são as parcerias que você faz, né? As parcerias. Essas aí vão te acompanhar. E também essas vão comprar o teu barulho, né? O Área 51, por exemplo, se fosse um jogador que estivesse jogando sozinho, ele já tinha virado farm. E, lembro vocês, ele é o jogador de nós três que tem mais defesa. Né? Ele já está por volta de 10 mil, um pouco mais de 10 mil de lanceiro. Tem os cavalos egípcios, apesar dele ser farmado. Só que, se ele estivesse jogando sozinho, aí ele já tinha virado farm. Alguém já tinha catapultado ele. Ia ser mais propício, né? Dele virar farm. Comigo, como CP dele, ele vai ser farmado, mas ele não vai virar um farm. Ele não vai ser deletado, como outros jogadores foram, né? E também estou cobrando pro meu duo e o outro lá, para eles darem mais atenção, porque ele foi farmado num horário em que meu duo estava online. E não é perder tempo fazendo coisas na conta do cara. Veja, é fazer coisas simples. Desviar recurso, tirar as tropas que acabaram de produzir, né? Ponto. Mostrar para o adversário que tem gente online, no mínimo, sabe? E é isso, gente. Eu gravei só para falar isso um pouquinho, falar um pouco, né, de como estão as coisas. A Spandit não é uma guilda que eu acho que vai ganhar assim e tudo. Pode ser que sim, pode ser que não, mas ela é melhor no sentido de organização, pelo menos, do que as outras ali, né? E fora isso, acho que também é um ponto a levar em consideração que dá para conversar, né? Por mais que sejam argentinos e tal, falem espanhol, eu também falo um pouco de espanhol. Eles entendem o português de certa forma. Até uma questão de comunicação com o meu duo, que é muito difícil, é que você tem que ficar usando um tradutor. E esse tradutor, nossa, velho, dá vontade de bater no computador às vezes. Porque ele traduz umas paradas que não. Velho, você vai escrever Casa do Povo. E ele escreve residência pra pessoa. Só que a residência, você olha e você identifica que ele trocou a palavra. Por que ele mudou para residência? Porque ele avalia o contexto do jogo e ele não encontra na outra língua se a Casa do Povo se chama outra coisa. Né? Casa de celebrações, sei lá, tudo.
Como ele não encontra, ele tenta entender o que você quis dizer. Ele fala residência. Só que isso é uma bosta, né, velho? Isso é uma bosta. E toda hora eu peço para ele colocar as palavras, por isso que eu peço para ele fazer a tradução literal do que eu falei. Porque a outra pessoa pode não entender me perguntar, mas é melhor do que ela entender que eu estou falando de uma coisa que eu não falei, pô. E o chat GPT faz isso toda hora, tem que tomar cuidado. Um outro recurso também que eu não falei com vocês, mas que eu uso muito para falar com árabe, para falar com russos, é, enfim, eslovacos, estonianos, é fazer a tradução do português para o italiano, do italiano para alemão, para francês, para outra língua, e aí fazer uma tradução posterior para a língua que eu quero. Depois pegar dessa língua que eu acabei de traduzir e botar para português de novo e ler. Se no final saiu pelo menos um pouco claro o que eu queria, aí eu mando. Às vezes, quando volta essa tradução para você, você vai entender que o tradutor pegou coisas e mudou completamente o sentido. E aí você vai ter que entender que aconteceu ali, né? Mas tem coisas que são muito graves. Então, eu aconselho às vezes a fazer, se for uma mensagem importante, principalmente, a ter esse cuidado. Porque, nossa, cara, eu vou falar que eu não queria fazer a comida. E aí ele vai dizer que eu não fiz. Apesar de eu não querer fazer a comida, eu tinha feito. Ele falar que eu não fiz é uma coisa completamente diferente. Isso nem é um erro tão grosseiro, mas tem horas que o erro é grosseiro, que muda e contraria a tua ideia, né? A ideia do que você quis dizer ali e tudo. Por isso que eu sempre falo, seja claro na hora de escrever, quando você vai traduzir, mas muito claro mesmo. Não deixa sujeito oculto, sabe? É, usa todas as palavras, não usa nenhum tipo de abreviação, não use gírias. Seja o mais claro possível. E ainda assim o tradutor pode te foder. Então, complicado. Mas é o que tem para hoje, né? E é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Sei que falei muito e não mostrei muita coisa, mas é para isso mesmo. Agora eu vou me concentrar nas contas, que tem coisa pra caramba para fazer. E é isso. Valeu, falou.